Olá, caríssimos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos, dentro da disciplina Direito Penal 4, nós vamos fazer a nossa revisão, iniciar a nossa revisão. Então, queridos, o primeiro dos crimes que nós analisamos nesse semestre é ligado ao sentimento de respeito aos mortos. Então, nós vamos começar com um crime de violação de sepultura, previsto no artigo 210 do Código Penal, que tem a seguinte redação: violar ou profanar. Então, aqui nós temos as duas ações nucleares: violar ou profanar, sepultura ou urna funerária. Então, este é um crime comum, é um crime doloso, que tem como sujeito passivo, ou seja, como vítima, a coletividade. Então, este delito, ele se consuma com a violação ou a prática de qualquer ato, de profanação de sepultura ou urna funerária, admitindo-se a forma atentada. Logo em seguida, nesse nosso propósito de fazer uma breve revisão, recordar os principais pontos relativos a esse tipo penal, nós temos o artigo 211, do Código Penal, que fala em destruição, subtração ou ocultação do cadáver, de cadáver. Então, nós temos ali já as três ações nucleares no artigo 211: destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Cadáver ou parte dele se constitui em objeto material deste delito. Então, dado ao fato de ter três ações nucleares, destruir, subtrair ou ocultar, nós temos que esse é um tipo penal misto alternativo, mas também é um crime doloso, é um crime comum e que tem também como sujeito passivo a coletividade. Mas uma observação, que deve ser feita aqui em relação ao artigo 211 é que, para que possa ser considerado como cadáver, será necessário que este corpo tenha os traços mínimos identificadores de uma aparência humana, ou seja, ele não pode ter sido atingido pela decomposição cadavérica. Então, assim, nós podemos afirmar que não podem ser considerados como cadáveres os esqueletos, as cinzas, as múmias, as partes amputadas de um corpo vivo, por exemplo, uma perna amputada, não é considerado como cadáver, desde que o corpo de onde veio essa perna ainda esteja vivo. Então, é um crime que se consuma com a efetiva realização das ações nucleares e, por ser plurissubsistente, admite-se tentativa. Já no artigo 212 do Código Penal, nós temos o crime de vilipêndio a cadáver, que diz o seguinte: vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Vilipendiar é a ação nuclear desse tipo penal. Cadáver e suas cinzas, ou suas cinzas, é considerado como objeto material, são os objetos materiais desse tipo penal, que é doloso, comum e tem por sujeito passivo a coletividade. Queridos, aqui, os esqueletos podem ser considerados, de acordo com a doutrina, eles podem ser considerados como objeto material. Este crime se consuma no momento em que existe o vilipêndio ao cadáver ou suas cinzas. Olha, a tentativa, ela é possível, a não ser que esta ação, praticada pelo sujeito ativo, seja feita da forma verbal. Uma outra observação que há de ser feita em relação aos três delitos que nós acabamos de verificar os principais pontos é que todos eles são de ação penal pública incondicionada e que a objetividade jurídica é o sentimento de respeito aos mortos. Mas, continuando aqui na nossa revisão, no artigo 213 nós encontramos o crime de estupro, que tem por ação nuclear constranger, constranger alguém, este alguém é o sujeito passivo, e esse sujeito passivo pode ser homem ou mulher, O sujeito ativo também pode ser qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial deste sujeito ativo.
Aí continua o tipo penal dizendo: violência ou grave ameaça. Estes são os meios executórios do artigo 213. E aí, continuamos aqui na nossa redação do artigo. Então, a vítima é constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Obviamente, esse ato libidinoso, ele deve ser um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, o objeto material é a pessoa que sofre o constrangimento. E há de se falar também que este tipo penal, ele comporta formas qualificadas, conforme nós temos nos parágrafos 1º e 2º. Então, será qualificado o crime de estupro se houver resultado lesão corporal de natureza grave ou morte, ou se a vítima é menor de 18 anos ou tem idade igual ou superior a 14 anos. Então, é um crime doloso que possui duas formas, né? Na forma praticar, a própria vítima é obrigada a realizar o ato. Na forma permitir, a vítima é submetida pelo sujeito ativo a uma violência na forma passiva. Então, temos como momento consumativo do estupro, né, quando ocorre a introdução completa ou incompleta do pênis na vagina. Existe sim a possibilidade de tentativa, né, desde que o fim do agente seja inequívoco na realização do estupro, mas o agente não consegue obter a sua intenção, a sua finalidade. Já quando se fala em outros atos libidinosos, o crime se consuma com o toque físico, né, idôneo, suficiente, eficiente para gerar a lascívia ou o constrangimento efetivo da vítima a se expor sexualmente. A tentativa também, né, é igualmente cabível. Não se esqueçam, senhores, que o crime de estupro, tanto o estupro 213 quanto o estupro do artigo 217, são crimes hediondos, que têm por objetividade jurídica a liberdade sexual de mulheres, de homens. Por quê? Porque essas vítimas, elas são constrangidas a ter conjunção carnal ou outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Mas há que se falar também do artigo 215, né, do Código Penal, que é o crime de violação sexual mediante fraude, cuja forma simples está inscrita no caput do artigo 215. Ter, que é ação nuclear, conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, que é o sujeito passivo, mediante fraude ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, temos ali uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Mas no parágrafo único, nós temos uma forma que gera um gravame maior ao sujeito ativo, que é, né, quando o sujeito ativo pratica este delito com a intenção de obter vantagem econômica. Aí, neste caso, aplica-se a pena de multa. Este delito tem por objetividade jurídica, tal qual o estupro, né, a liberdade sexual de homens e mulheres, e o objeto material é a pessoa que é violada, que sofre essa violação sexual mediante fraude. Mas muito cuidado, né, já que falamos em fraude, há uma necessidade de que o meio iludente, né, o meio fraudulento, seja apto a viciar o consentimento da vítima. Pois, se ela está ciente da fraude e ainda assim pratica algum ato de natureza sexual, não há que se falar na configuração aqui do artigo 215 do Código Penal. E continuando, sabemos que esse tipo penal só pode ser punido a título de dolo, não tem forma culposa, e ele vai se consumar com a introdução completa ou parcial do pênis na vagina ou com a prática de outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Por ser um delito plurissubsistente, admite-se a forma tentada.
Então, um exemplo bastante recente que nós temos aqui do violação sexual mediante fraude são aquelas condutas, né, supostamente praticadas pelo João de Deus. E aqui, né, é um crime de ação penal pública incondicionada, tal qual ocorre lá no crime de estupro. Logo em seguida, nós temos um tipo penal razoavelmente recente, que é o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A. Então, o artigo 215-A nos diz o seguinte: praticar, que é ação nuclear, contra alguém, homem ou mulher, ou seja, aqui nós temos o sujeito passivo e o objeto material desse delito, sem a sua anuência, ou seja, há uma necessidade de que a vítima discorde, é necessário o dissenso do sujeito passivo. Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Então, aqui, quando se fala em satisfazer a própria lascívia de terceiro, nós temos o especial fim de agir do sujeito ativo. Este também, de acordo com o preceito secundário, ele é um tipo penal subsidiário, porque olha o que diz o preceito secundário: pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então, cabe aqui uma observação, porque este atual crime era o antigo artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, que previa a conduta típica de importunação ofensiva ao pudor. Como objetividade jurídica, temos a liberdade sexual de homens e mulheres. E temos também que este é um crime comum e doloso, que se consuma com a efetiva prática do ato libidinoso, né? Desde que sejam agregados todos aqueles elementos previstos no caput do artigo. A tentativa, em tese, é possível, pois temos aqui um delito plurissubsistente de ação penal pública incondicionada. Mas um cuidado deve ser observado pelos senhores. Este não é um crime hediondo, certo? O estupro é hediondo. Este crime aqui não é hediondo. Já no parágrafo 2º, já no artigo 216-A, nós temos o assédio sexual, cuja forma simples e esculpida no caput nos diz o seguinte: constranger, que é a ação nuclear, alguém, que pode ser homem ou mulher, que são sujeitos passivos, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Esta última parte, condição de superior hierárquico ascendente, em virtude de cargo, emprego ou função, este é o elemento normativo do tipo, que já nos dá a indicação de que este artigo 216-A é um crime próprio, dado que existe uma necessidade de uma qualidade especial do sujeito ativo. Já no parágrafo 2º, nós temos uma causa de aumento de pena, em 1/3, caso a vítima seja menor de 18 anos. Como objetividade jurídica, nós temos a liberdade sexual dessa pessoa que foi assediada. Bem, o crime, de assédio sexual, ele não pode ser cometido nem com emprego de violência e nem com emprego de grave ameaça, porque se existentes violência ou grave ameaça, o crime passa a ser outro, que é o delito de estupro. E este é um crime doloso que possui um elemento subjetivo do tipo, que é a finalidade de obter vantagem ou favorecimento sexual. Bem, este delito se consuma com o ato de constranger a vítima, sendo reputado pela doutrina como um crime formal, ou seja, basta o constrangimento. Então, não há necessidade de que o agente efetivamente venha obter a vantagem ou favorecimento sexual. Se o agente conseguir,
esta vantagem ou favorecimento sexual, isto se constituirá em mero exaurimento deste delito. Existe a possibilidade de tentativa, como por exemplo, esse constrangimento tenha sido feito pela forma escrita, ou quando o agente, né, venha empregar o constrangimento, mas a vítima não se sentiu, né, a suposta vítima não se sentiu intimidada, certo? A ação penal é pública e incondicionada. Logo, né, em seguida, nós temos que analisar o registro não autorizado da intimidade sexual, presente no artigo 216b do Código Penal, que é um crime relativamente recente, que tem 4 ações nucleares. Olha lá: produzir, fotografar, filmar ou registrar. Então já percebam que se trata de um tipo misto alternativo. Então, é também um crime de forma livre, porque logo em seguida é dito, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual, que é o objeto material do delito, ou libidinoso, né, também, ou de caráter íntimo e privado, né? Todos esses conteúdos, eles são objetos materiais, sem autorização dos participantes, que é o elemento normativo do tipo. Então, esta conduta ela tem que ser praticada sem a anuência das pessoas envolvidas neste conteúdo, né, com cena de nudez, ato sexual, libidinoso, de caráter íntimo ou privado. Bem, no parágrafo único, nós temos uma forma equiparada, porque é dito o seguinte: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, esse tipo penal tutela a dignidade sexual de qualquer pessoa, né, para que essa pessoa não seja exposta de forma criminosa em sua intimidade sexual. Muito cuidado, certo? A intimidade sexual exposta aqui pelo agente ou casal em público ou lugar exposto ao público poderá configurar o delito de ato obsceno previsto no artigo 233 do Código Penal. Então, é um crime comum e doloso, cujo sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, não importa se homem ou se mulher, desde que ele seja maior de idade. Então, ele se consuma com a prática de qualquer uma dessas condutas previstas no caput do artigo, sendo admitida a tentativa, porque é um delito plurissubsistente, senhores e senhoras. A ação penal é pública e incondicionada, conforme nos aponta o artigo 225 do Código Penal. No artigo 217-A, nós temos o crime de estupro de vulnerável, cuja forma simples tem a seguinte redação: ter, que é ação nuclear, conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, menor de 14 anos é o sujeito passivo do caput desse delito, certo? Existe aqui uma presunção absoluta de violência trazida pela lei. No parágrafo 1º, nós temos a forma equiparada, que nos traz outros vulneráveis para fins do artigo 217, certo? Outros sujeitos passivos. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento para a prática do ato. Então, são pessoas com deficiência ou doença mental sem discernimento para a prática do ato sexual. Então, vamos interpretar o contrário senso? Se tiver discernimento, não se configura essa forma equiparada. Vamos lá. Também figura como sujeito passivo quem, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência, como, por exemplo, uma pessoa que está em coma. Nós temos, logo em seguida, né, que verificar
as formas qualificadas, então são qualificadas em virtude da ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou morte da vítima. No parágrafo 5º é reafirmada a presunção da violência, porque é dito o seguinte: as formas previstas no caput e nos parágrafos 1º e 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, é um delito, como os senhores estão percebendo, que tutela a liberdade sexual, esta é a sua objetividade jurídica, cujo sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Então, esse sujeito passivo, cujo sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, melhor dizendo, já como sujeito passivo e objeto material deste delito, nós temos o vulnerável, que é o menor de 14 anos, a pessoa enferma ou deficiente mental, que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou pessoa com incapacidade de oferecer resistência a este ato. E este é um tipo penal doloso, que conta com um elemento subjetivo específico, que é a busca da satisfação da lascívia de natureza sexual. Consuma-se com a prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, admitindo-se a tentativa. Queridos, aqui a gente tem que fazer uma observação em relação ao erro de tipo. O sujeito ativo, ele deve saber da condição da vítima, ou seja, que a vítima é menor de 14 anos, que ela tem deficiência ou enfermidade mental e não tem o discernimento para a prática do ato, que a vítima não pode oferecer resistência. Se ele não tiver essa ciência da condição da vítima, ele poderá estar incidindo em erro de tipo. E a ação penal aqui é pública incondicionada. Por fim, senhores, encerrando esse bloco de revisão, nós temos o delito capitulado no artigo 218-A, que é a satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Então, diz o artigo 218-A, praticar, que é uma das ações nucleares, na presença de alguém menor de 14 anos, que é o sujeito passivo objeto material, ou induzi-lo, que é outra ação nuclear, então percebam que é um tipo penal misto alternativo, a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Então, satisfazer lascívia própria ou de outrem é o especial fim de agir deste sujeito ativo do artigo 218-A. Então, queridos, é um crime formal, comum, doloso, cuja objetividade jurídica é a dignidade da pessoa menor de 14 anos, e essa dignidade é analisada tanto sobre o prisma desenvolvimento moral, quanto do prisma do desenvolvimento sexual, que devem permanecer íntegros. Caríssimos, outro ponto a ser colocado diz respeito à ausência de envolvimento corporal do menor e a questão do estupro de vulnerável. Por neste delito, o menor de 14 anos, ele vai apenas presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, certo? Aqui não pode existir envolvimento corporal do vulnerável com outra pessoa. Bem, então vamos traçar aqui. Se o sujeito ativo induzir o menor de 14 anos a ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com ele, próprio, ou com outra pessoa, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável, seja na forma tentada, seja na forma consumada. E falando em forma consumada, vamos ver como se dá a consumação deste crime. Bom, se for a conduta estiver descrita como praticando o ato na presença da vítima, o crime se consuma quando a vítima, esse menor de 14 anos, contempla o ato. Já se a conduta for induzindo a vítima a presenciar o ato libidinoso, embora não seja um ponto pacífico, a doutrina inclina a assim dizer que o crime se consuma
o induzimento da vítima, ainda que a vítima não venha a ver o ato, a presenciar o ato. Existe a forma tentada, é admitida tanto doutrinariamente quanto jurisprudencialmente, e a ação penal aqui é pública e incondicionada. Então, caríssimos, como nosso objetivo era apenas trazer os principais pontos relativos a cada um desses tipos penais, né? Então, encerramos a aula de hoje. Estou lá no WhatsApp para esclarecimento de qualquer dúvida. Então, deixo aqui um grande abraço a cada um de vocês e sempre pedindo para os senhores que se cuidem e cuidem dos seus. Até mais!